Meus caros alunos, nós vimos aí na aula do PET sobre a economia na Primeira República. Aqui nós estaremos fazendo mais um vídeo para complementar alguns aspectos que em minha abordagem ficaram faltosos. Afinal, nós temos que ter uma visão geral de que a economia na Primeira República ela não se concentra apenas dentro da incipiente indústria que é gerada através do ciclo do café. Mas nós temos um país de dimensões quase que continentais que tem as suas bolsas, os seus bolsões de desenvolvimento econômico. Nesse aspecto, nós podemos pensar que o Brasil ele teve, na virada do século XIX para o século XX, alguns aspectos em sua economia muito importantes conforme a região que estava localizada, onde que esses aspectos irão ser transformados no próprio ciclo gestor da economia atual. Nós devemos lembrar que compreender o passado é uma forma de a gente entender o presente. E dentro desse presente nós podemos observar o que foi o desenvolvimento de cada região do nosso país, do ponto de vista econômico. Então, nessa aula, nós iremos falar sobre a economia na Primeira República. Nós tivemos no setor econômico, mas esse setor primário, ou seja, o setor de exportação de produtos primários, como café, cacau, algodão, açúcar e outros produtos. E o nosso principal produto de exportação foi, na virada do século e durante toda a Primeira República, a República Velha, o café. Até que dentro dessa política nós vamos ter o desenvolvimento da República das Oligarquias, que é a política café com leite. Se deve o desenvolvimento dessa República das Oligarquias devido às linhas de crédito que eram favoráveis ao produtor de café, ao grande produtor, justamente porque o preço do café ele estava em uma escalada alta, ele estava crescendo, gerando um estímulo natural à grande produção, e essa produção de café nas regiões produtoras vai ser aumentando, gerando novos coronéis, novas fontes de riqueza, que por sua vez investem mais na produção, mais na aquisição de terras, gerando um bolsão de riqueza, concentrado nas mãos de poucos, numa verdadeira oligarquia, que dentro do poder local são os coronéis. E nós temos também, como nós vivemos um momento de transição de mão de obra, a vinda de um grande contingente de imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis. Os italianos na região produtora de São Paulo, Minas Gerais, eles vão estar inseridos, vão estar presentes, vão se fazer presente, e eles justamente também vão ser importantes para o desenvolvimento da indústria. Nós tivemos também essa diferença dos produtos na pauta de exportação. Enquanto o café era considerado ouro verde, teve uma grande proteção para a sua produção, sua exportação, outros produtos não tiveram o mesmo. Nós tivemos ciclos repentinos, ciclos que foram durados na virada do século, geraram uma certa riqueza para a região, para o local, mas que não se manteve, justamente devido à falta de uma política de defesa desses produtos regionalizados, como no caso da borracha. O látex ele é substituído pela borracha sintética, e nós temos também o cacau, que vai ter uma grande crise ali com a crise de 29, que não vai ter uma defesa legal. O próprio açúcar de algumas regiões do Nordeste vai ser substituído pelo de beterraba europeu. Então nós não vamos ter uma defesa para o produto nacional. E durante toda a Primeira República, a República Velha, a industrialização ainda é incipiente. Aí vai se mostrar mais forte quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, que é necessária uma industrialização como substituição de produtos importados, que nós vamos ver. Então aqui nós temos uma tabela que demonstra ao longo do século XIX as exportações de 5 principais produtos, quatro principais produtos do
Brasil agrícolas: o café, açúcar, algodão e borracha. O café, ele vai aumentar sua importância justamente devido ao crescimento das plantações e também ao valor que ele vai agregar à economia, já que o custo dele está aumentando, o custo pela saca. O açúcar, ao longo do tempo, vai ter os seus altos e baixos na região do Nordeste brasileiro, que vai ter principalmente na virada do século XIX para o XX, uma grande perda pela substituição pelo açúcar feito da beterraba, principalmente na Inglaterra, que vai conseguir dominar esse mercado. O algodão, que também vai ser sazonais, vai ter seus altos e baixos, uma substituição do próprio açúcar na região do Nordeste. E nós temos a borracha, que se destaca na região do norte do país, principalmente na região amazônica. A borracha que ela se mostra assim, importante justamente quando desenvolve, a partir do final do século XIX, os automóveis. Então, vai ter um crescimento dessa utilização e vai ter uma grande participação com o advento da Primeira Guerra Mundial. Vai declinar na primeira década do século XX, mas com a Primeira Guerra Mundial, na segunda década, vai ter um crescimento forte, por volta de 1914 a 1918, e depois acaba declinando novamente. Então, como eu havia dito, o Brasil, devido às suas dimensões continentais, ele tinha bolsões de produção. A economia do açúcar e algodão, que está principalmente associada ao Nordeste, durante todo o Império, principalmente nessa Primeira República. Nós temos a economia de subsistência no sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul vai ter uma economia local de subsistência, um pequeno comércio para subsistência interna. Não é um comércio que vai se destacar assim, em produção para o conto do Brasil, mas é uma subsistência local. Nós temos a economia cafeeira, que está associada à região central do Brasil. Principalmente na virada do século, nós vamos ter Rio de Janeiro e São Paulo como maiores produtores, e depois se destaca Minas Gerais. E nós temos a economia da borracha na Amazônia e a economia do cacau no sul da Bahia. Bem, vamos falar da expansão cafeeira, né? A implantação da expansão cafeeira, ela vai se estender por longo todo o século XIX, vai se demonstrar muito importante, principalmente vai se expandir pelo interior de São Paulo, do estado de São Paulo, adentrando em regiões de Minas Gerais. Ela sai da região do Rio de Janeiro, entra na zona da Mata Mineira, se expande pelo Vale do Paraíba em São Paulo e vai rumo à região de Campinas, Ribeirão Preto, ao longo do finalzinho do século XIX, assim por volta de 1880, adentrando a região do sul de Minas, na região que nós temos Poços de Caldas, Guaxupé, Alfenas, a própria cidade de Itamogi, São Sebastião do Paraíso, que nessa data aí já tem a produção de café. E nós temos assim, para Caio Prado Júnior, um historiador da economia do Brasil, uma frase muito importante: o café deu origem, cronologicamente, à última das três grandes aristocracias do Brasil. Entre o século XIX até o terceiro decênio do XX, quase todos os maiores fatores econômicos se desenvolveram em função da lavoura cafeeira, ou seja, por que nós não temos um destaque tão grande e uma defesa tão grande da borracha, do cacau? Justamente porque essa economia cafeeira vai estar na pauta e vai estar centrando todas as discussões políticas e econômicas de nosso país. Aqui nós podemos perceber a expansão da economia cafeeira. Até 1840, nós vamos estar ali na região do Rio de Janeiro serrano e na Taubaté, no Vale do Paraíba. De 1840 a 1865 vai começar a se expandir, ganhando o norte do estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo, região da Zona da Mata, região de Campinas chegando e abrangendo a região para Ribeirão Preto e a nossa região do sul e sudoeste de Minas.
Depois de 1865 a 1885, nós vamos ter uma expansão para o Oeste Paulista. E essa expansão é importante porque vai concentrar aonde está a aristocracia brasileira, as oligarquias, os coronéis. Nós podemos perceber que a nossa região vai ser muito forte na produção de café, inclusive no censo de 1920, São Sebastião do Paraíso e Monte Santo de Minas aparecem como entre os 15 maiores produtores de café do país, e isso se deve devido a essa pujança, essa grande expansão que vem desse período do café. E é importante a gente destacar o binômio café-ferrovia. Por quê? Com a expansão agrícola da lavoura do café, nós vamos ter a expansão do dinheiro para a ferrovia. As ferrovias, elas vão ser construídas justamente para capitanear a produção agrícola. A própria Mogiana, que chega aqui em Itamogi em 1926, se não me engano, ela vem da expansão cafeeira. Aliás, a Mogiana aqui em Itamogi chega em 1913, desculpa. Ela vem capitaneando. Se a gente pegar e estudar o ramal de Guaxupé, até recomendo uma obra, que eu vou pôr aqui. Recomendo fortemente essa obra do Alexandre Sais, historiador da USP, que são vários artigos onde descreve a urbanização do café e as ferrovias no sul de Minas. Inclusive aqui nesse livro tem um artigo meu, onde nós falamos do Guaxupé, a Mogiana, a história mogiana, como que se deu para chegar em Guaxupé e qual que é a importância do café e o desenvolvimento da cidade de Guaxupé para a virada do século, bem como o crescimento até 1920, 1930 da cidade. Recomendo, é um livro assim, que conta o desenvolvimento Guaxupé, Alfenas, Machado, Campanha e outras cidades, Passos com Invernada de Gado e outras cidades, que é muito importante para a gente compreender. Os interessados que desejarem tem esta obra, que é muito, muito importante, e dá a entender e compreender como foi o desenvolvimento da nossa região, tá? Recomendo, porque a gente tem que conhecer a história da nossa região também, né? Então essa é a estrada de ferro que nós já damos uma dica de onde conseguir, aqueles alunos que desejarem, tem a obra. E voltando à nossa economia nacional, nós tivemos em 1898 o Fundloan. O que foi isso? Foi uma renegociação da dívida externa com os credores ingleses. O que acontece? Com a proclamação da República, nós tivemos algumas questões de dívida, algumas questões que tinham que ser acertadas. Então, o governo Campos Salles vai renegociar com os credores, principalmente ingleses. A Inglaterra é a maior fonte de empréstimo do Brasil por período, durante o Império, por muito tempo. Então, Campos Salles vai renegociar buscando a suspensão de juros por 3 anos, a moratória por 13 anos. Eu não vou pagar nada por 13 anos, e vou pegar um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas, que hoje é um absurdo se a gente for corrigir, com a garantia simples: alfândega no Rio de Janeiro e, se necessário, de outras regiões para pagar a dívida. Se o Brasil não pagasse, a gente pegaria o valor ali. E a Estrada de Ferro Central do Brasil, que era uma das mais importantes meios de transporte para a época na nascente república. E nós também temos a questão do abastecimento de águas no Rio de Janeiro, que vai ficar ali como ponto de inferência para capturar se caso o Brasil não pagasse. E o que o Brasil tinha que fazer? Queimar moeda. Tirar moeda de circulação para que ocorresse uma valorização. Isso, meninos, vai gerar o saneamento financeiro. Buscando o que foi? Essa política de diminuição de inflação, ela foi buscando pelo ministro Campos Salles, Joaquim Murtinho, uma diminuição da inflação, a queima da moeda, buscando um equilíbrio orçamentário. Essas medidas foram o quê?
o Brasil sempre vai na contramão. Aumento de impostos, congelamento de salário, restrição do crédito com aumento dos juros. Ou seja, ele pede um empréstimo, fala em renegociar a dívida, só que ele faz o quê? Em vez de dar incentivo, faz isso. E principalmente corte de gastos públicos. Se a gente olhar, isso aí é contramão de toda e qualquer política econômica. Mas aqui não vamos entrar no caso, porque se a gente observar, o governo tinha que incentivar o movimento, a economia, mas ele faz o quê? Restringe. E ensinar ainda papel moeda. As consequências. Vai ter uma valorização da moeda, vai ter dinheiro, só que vai ter recessão, porque o povo não tem condições. E isso vai gerar aumento de desempregos. Ou seja, o que é para combater e desenvolver acaba saindo fora, justamente por causa das medidas adotadas. O ensinamento foi justamente porque essa medida, nós já vimos, é uma forma de buscar combater o fundilô. Ela vai buscar tentar fazer emissão de papel moeda, que vai causar um crescimento do crédito, só que, já que tinha restringido, agora infla o crédito, gerando uma desvalorização da moeda. Ou seja, você tinha conseguido valorizar, mas não tinha saído da crise. Aí você faz a valorização, gera um dinheiro, só que você permite a corrupção com as empresas fantasmas surgindo, capitaneando. O ensinamento, como foi bem dito, é justamente de encilhar, montar, cavar, fazer as apostas. E essa questão nós temos que pensar que foi um momento de que quem teve a oportunidade pegou dinheiro, fundou a empresa, pegou dinheiro, fantasmas e fechou, ficou rico, foi investir em outras áreas. Isso gerou um descrédito para a economia, para a época. E a economia cafeeira, que agora nós vamos focar nela, ela vai ter uma produção alta, inclusive na safra de 1895 a 1896 vamos ter quase 6 milhões de sacas a produção e vamos conseguir aumentar, dobrar quase essa produção na próxima safra, que foi de 1897 a 1998. E isso vai só crescendo, porque com o aumento da produção, o aumento do preço do mercado internacional, o incentivo que os grandes fazendeiros tinham era aumentar a produção e buscar meios de ter um controle. E o que eles fizeram? Quando começa a ter uma superprodução, onde você não consegue vender no mercado externo, porque não absorve oferta e demanda, não consegue a oferta e demanda, o que eles fazem? Vão buscar políticas de defesa desse café, do preço dele. É onde que entra o convênio de Taubaté. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são os 3 estados maiores produtores, juntamente com banqueiros, ingleses, americanos e outros, e representantes da presidência da República, vão buscar meios de manter o preço alto no Brasil e não inflar a oferta lá fora, fazendo com que o preço caia. Aí a gente sabe o que acontece, né? Que manter o preço mínimo do café. E esses estados deveriam tomar empréstimos para comprar o café, tirando ele de circulação, mantendo um equilíbrio entre a oferta e a demanda. E isso vai gerar empréstimos para compra. O dinheiro que poderia ser investido na infraestrutura do país é desviado para a compra desse café, para estocagem e possível queima. A gente tem que lembrar que o café não foi queimado somente em 1929 com a crise, ele foi queimado já em fins do século XIX e praticamente todo o século e no século XX ele é queimado. Nós temos ali a queima em 1905, 1906, 1907, 1915, que tem uma grande queima devido à Primeira Guerra Mundial. Nós temos 1917, outra grande queima, 1921, 1923. Ou seja, o dinheiro que é pegado para tirar café do mercado
O governo estocava, mas chegava num ponto que ele tinha que eliminar aquele estoque, então ele queimava. E nós temos aquela impressão só da crise de 29, não foi. E nós temos, assim, o convento de Taubaté, alguns estabelecimentos, que era o quê? Evitar novas áreas de plantação, buscar fazer com que os estados mantivessem aquele ritmo de produção para manter. Só que o que aconteceu? Quem podia, quem mandava na política, conseguia aumentar as produções visando lucro, já que o governo ia pagar por um preço estipulado pelos fazendeiros. Ou seja, o preço do café no mercado internacional podia cair, que eles iriam manter o preço alto. Isso vai gerar uma crise. Principalmente quando o Brasil vai pegar em 1906 até 1929, quando nós temos a crise de 29, crash da Bolsa de Nova York, vai ser insustentável essa fazendo com que a crise mundial ela vai se tornar muito forte. E o que nós vamos ter? Fim dessa política. Tanto que com a crise de 29 nós vamos ter uma mudança da república, nós vamos ter uma nova forma de governo que vai vir em Vargas. Então vai ter o fim dessa república das oligarquias com consequência essa crise. Para você ter uma ideia de como que a crise do sistema cafeeiro ele é forte, nós vamos só aqui alguns dados. Em 1917 nós temos os cafeicultores paulistas pressionando o governo federal a socorrê-los. Dinheiro. Entrando dinheiro para socorrer os fazendeiros, grandes fazendeiros. Deve-se lembrar que são os coronéis que estão socorrendo. No período de 1919 a 1922, o preço das sacas sobe e novos cafezais são plantados para aproveitar. Tem superprodução, o governo está comprando café, está queimando café e os fazendeiros, aproveitando o alto preço, aumentando a produção. Ou seja, não tem quem aguenta. Em 1920, nós vamos ter uma defesa do preço do café com o Instituto de Defesa do Café, que ele vai buscar valorizar o produto no mercado internacional e dentro dessa política que vai durar até 29. E essa política que vai causar o quê? Vai causar um ciclo vicioso. A partir de então a indústria vai começar, que já existia a indústria, vai começar a se tornar dominante internamente, principalmente depois de 1930 com o governo de Vargas, dando um incentivo para a industrialização brasileira, e vai começar a perder a hegemonia dos cafeicultores. Os cafeicultores vão começar a ser deixados de lado, principalmente com a economia brasileira dependendo dos Estados Unidos, que estava em crise com a exportação de café. E o Brasil então vai ter uma mudança de 1930 até 1970, essa mudança estrutural, que depois vai vir o governo militar, o regime militar, que vai fazer com que haja uma mudança na vertente do Brasil ainda. A indústria na Primeira República vem do capital financeiro. Então lá, quando ocorre o crescimento da economia cafeeira, muitos fazendeiros, coronéis, eles vão expandir sim, só que os coronéis regionais, para garantir o voto de cabresto e aquela população urbana garantir ao seu lado, eles começam a montar o que? Pequenas indústrias para gerar emprego àquele morador urbano, garantindo a sua ligação, a sua dependência do coronel. Foi uma política assim, muito visível em pequenas cidades. Se a gente pegar o censo de 1920, que está disponível, só não enviou o arquivo que ele tem quase 40, 50 MB cada arquivo do censo, mas no momento oportuno posso até tirar alguns prints dele, nós vamos ver que há uma grande pequenas indústrias na nossa região. Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Monte Santo de Minas, e assim vai de indústrias têxtil, alimentícias, calçados, chapéu, fumo, que é voltada para ter 8 a 15, 20 empregados nesse alinhamento entre coronel e o voto de cabresto, ou seja, o apadrinhamento. Nós temos dentro dessas indústrias
péssimas condições de trabalho. Claro, vai ter algumas indústrias de grande porte, nós vamos ver daqui a pouco, mas o foco delas inicialmente era manter o coronel nas pequenas cidades do controle. E essa indústria vai mudar com a urbanização. Por exemplo, Ribeirão Preto, que tem um grupo muito forte de coronéis, depois vai desenvolver a indústria Matarazzo. Nós vamos perceber que basicamente o polo industrial de Ribeirão Preto vai ser grande, gigante. Quem anda por algumas avenidas tem galpões, mais galpões ali da década de 1930, 1920, já abandonados, que eles vão gerar muitos empregos, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a indústria na Primeira República, nós podemos ver no censo de 1920 a 1940, ela muda um pouco, muito pouco, vai diminuindo os textos, mas vai crescer algumas outras indústrias, mas vai manter mais ou menos aquele pico dentro dos minerais, a metalurgia, que vai crescer um pouco, principalmente quando Vargas assume, a mecânica que vai começar a se desenvolver, que é justamente a produção de maquinários, que nós vamos ter desenvolvimento mais forte após Vargas subir o poder, vai ser depois da República das Oligarquias, sim, mas a gente tem que ver que antes já tinha um pouco. A madeira que vai estar diminuindo, os diversos vai manter mais ou menos equilibrado, papéis, o artefato de borracha vai manter mais ou menos. O que nós vamos sentir na têxtil diminuição e na vestuário calçados, artefatos de tecido, ou seja, vai diminuir o produto. E em compensação nós vamos subir essa outra parte, que é principalmente a metalurgia, que vai desenvolver, ou seja, a indústria de base, que é sim, importante, que vai entrar após a República das Oligarquias. E aqui é um comparativo para percebermos a quantidade de grandes fábricas. Aqui nós não podemos colocar as pequenas indústrias, justamente porque nós temos umas 7 pequenas indústrias espalhadas pelas regiões de plantio, cafeeira. E quando a gente pega as grandes fábricas, nós temos o quê? Ali em 1853, 8 fábricas, 424 operários totais. Então nós temos assim fábricas com mais de 40 funcionários, vamos contar, estão contabilizados aqui. Então o que nós temos? Uma grande concentração de indústria em regiões onde que tinha a produção agrícola um pouco já bem desenvolvida. Nós temos a zona da Mata Mineira com Juiz de Fora, um importante centro têxtil. Nós temos a região de Campinas, Ribeirão Preto, onde concentra as indústrias mais fortes, maior número de indústrias dessa indústria têxtil nesse período. A indústria do café então passa a investir, para vocês perceberem. Em 1904 nós temos o desenvolvimento da indústria Matarazzo, ali em São Paulo, que vai depois aparecer em diversos ramos, vai crescendo conforme desenvolve. Lembrando que o Matarazzo trouxe as ideias, o italiano trouxe a ideia, vai investir, vai desenvolver. Nós temos o grupo Votorantim, ficou errado ali, que é 1892, vai beneficiar o algodão em São Paulo, depois a fábrica de cimento já em 1897, e vai começar a investir em telefone e rede elétrica. E nós vamos ter outros grupos que vão surgir nesse primeiro momento da Primeira República, que é o Renner, Gerdau e outras indústrias que vão começar a surgir justamente para auxiliar na produção industrial brasileira. O surto industrial, assim, vamos dizer assim, o aparecimento mesmo das indústrias fortes, que vai começar a perceber fortemente a indústria no Brasil, ocorre com a Primeira Guerra Mundial. Dificuldade de importação por causa dos países que eram exportadores estão em conflito, então você tem que mudar o nexo da sua indústria. E podemos perceber que o café dá uma diminuída nas exportações, só que a borracha aumenta. Então nós vamos ter um boom da borracha, e esse dinheiro da borracha vai ser investido justamente na indústria. Vai utilizar a mão de obra migrante. E aqui nós temos a greve geral de 1917, justamente buscando melhores condições para os operários. Então nós temos esse surto como
substituição das importações. Aquelas pequenas indústrias que tinham dos coronéis eram justamente para atender o mercado interno, assim, local, garantir o coronelismo, aqui a política de apadrinhamento. Aqui não, aqui já é para atender um mercado que estava se mostrando de produtos importados, faltosos, tá? Nós temos depois o ciclo da borracha, que é um pouco falho. A utilização da borracha começa a ser explorada no final do século XIX, principalmente com Charles Goodyear, então o pneu Goodyear, que vai desenvolver um processo de vulcanização, e essa borracha vai ter um grande crescimento com o desenvolvimento da indústria automobilística. Então nós vamos ter dois polos importantes, Manaus e Belém. Esses dois centros vão ser muito importantes para a produção da borracha, os seringais, e é importante também frisar que a região do Nordeste brasileiro que estava sofrendo com seca, os migrantes nordestinos vão para tanto a região do Pará, onde está os seringais, quanto a região amazônica. E essa região vai começar a se invadir um pouco a Bolívia, que hoje vai se tornar o Acre, hoje é o Acre, isso é importante. A borracha, então, é um ciclo paralelo ao café. Ela tem uma extração e comercialização da borracha ali local, que vai gerar lucro. Se a gente olhar o teatro de Manaus, o desenvolvimento do mercado de ver-o-peso de Belém, são investimentos do lucro da borracha. E vai ser uma forte centro de expansão da riqueza da região norte, vai se transformar de forma cultural, social, e vai ter um grande impulso para a vinda de migrantes. O ciclo, nós temos o ciclo entre 1879, ou seja, na época do Império, até 1912, na Primeira República, tendo depois uma importante, uma sobrevida durante a Segunda Guerra Mundial, depois vai definhando, falta de apoio. 1912, depois vai ser grande. Depois vai se tornar um produto importante durante a época da Primeira Guerra Mundial, devido ao conflito. O ciclo da borracha, então, vem dessa questão dos automóveis, tá? E ele vai ter os booms, bem como a falta de proteção do governo, tá? E dentro desse ciclo da borracha, nós temos a questão do Acre. Qual que é a importância do ciclo da borracha para o Brasil? Simplesmente porque o Brasil, os brasileiros estavam adentrando em regiões que continham seringais que pertenciam à Bolívia e começou a ter conflitos entre o governo boliviano com os seringueiros. E isso vai gerar um conflito armado, uma confusão, e o Brasil vai organizar uma série de reuniões, buscar resolver essa situação da melhor forma possível. O Brasil tinha interesse nos seringais. A única política de defesa é que o Acre basicamente tinha mais brasileiros que bolivianos. Então, o que começou a perceber que ali tinha grandes seringais, gerava uma renda para a época, nós estávamos vivendo um momento de boom. Então, o que eles vão fazer? Adquirir lá o Acre em troca de uma região ali no Mato Grosso e pagamento de indenização. O Acre, então, nesse momento vai se mostrar muito rentável devido aos seus seringais. O governo vai ter apenas essa política em parte de defesa da borracha, que não vai dar continuidade, como se diz, ao interesse de defesa a longo prazo. Nós temos o cacau também no sul da Bahia. O sul da Bahia vai ter uma economia forte baseada no cacau. Nós temos ali grandes produtores para exportação também. Nós podemos perceber que o cacau ali na região que pega o sul da Bahia vai desenvolver as cidades, vai desenvolver um sistema de coronelismo muito forte. Aqui na nossa região é os coronéis de café, lá é do cacau. E o que nós tínhamos? O cacau ele era baseado em quem tinha mais espécies de cacau. O coronelismo é observado um pouco diferente das outras regiões que tinham plantação de açúcar ou mesmo café. O
coronel é por quantidade de pés de cacau. E é muito forte na literatura. Quando vocês estudarem Jorge Amado, ele vai descrever a relação ali dos coronéis. Inclusive, nós temos que uma forte ligação entre essa literatura de Jorge Amado com a realidade em que ele descreve, tá? Que é muito importante a gente perceber que um ciclo importante é um ciclo que vai ter datas, assim, vamos dizer assim, de nascimento e morte, porque basicamente ele ali por volta de 1940 já define partes a produção de cacau como um ciclo forte, mas ainda se mantém em algumas regiões da Bahia, não tanto quanto antes, mas tem esse reflexo até na própria literatura brasileira. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenha estudado e ampliado um pouco o entendimento da economia na Primeira República.